Olá! Hoje nossa análise foca no capítulo 3 do livro de Números. Isso mesmo. Um capítulo que nos leva direto para a organização ali do sacerdócio dos levitas, logo depois da saída do Egito. E assim, já começa com um ponto bem forte, né? A menção da família de Arão e Moisés. Sim, e o destino trágico de Nadab e Abiú. Exato. Os filhos de Arão morreram ao oferecer o tal fogo estranho perante o Senhor. O que seria esse fogo estranho, afinal? Olha, é um ponto-chave. A Bíblia não detalha exatamente o que foi, mas muitos acreditam que talvez fosse fogo de uma fonte não autorizada, sabe? Ou talvez um incenso diferente. Pode ser. Ou até a forma como fizeram, talvez sem a devida reverência. O ponto é que foi uma quebra séria das regras divinas. E a consequência foi imediata. Sim, só Eleazar e Itamar, os outros filhos, continuaram como sacerdotes. Isso já mostra, logo de cara, a seriedade, né? A necessidade de seguir as instruções divinas bem, à risca. Faz todo sentido. E é nesse contexto que vem a escolha da tribo de Levi, certo? Precisamente. Deus manda Moisés separar os levitas, apresentá-los a Arão para ajudá-lo. Isso, como auxiliares diretos. A função deles era cuidar da tenda do encontro, dos utensílios, fazer o serviço ali no tabernáculo, em nome de todo o povo. Tipo uma equipe de apoio sagrada mesmo. Exatamente. E essa escolha tem uma razão teológica bem profunda por trás. Deus diz que tomou os levitas para si. Em lugar dos primogênitos de Israel. Isso, remete lá à Páscoa no Egito. Lembra? Deus poupou os primogênitos israelitas, mas disse que eles pertenciam a ele. Ah, claro. Então, agora os levitas assumem esse papel. Eles são os consagrados no lugar dos primogênitos de toda a nação. É um princípio de substituição, sabe? E de dedicação total ao serviço. Interessante essa conexão. E para organizar isso tudo, vem um censo. Sim, um censo bem específico dos levitas. Contar todos os homens, a partir de 1 mês de idade, divididos pelos clãs: Gerson, Coate e Merari. E os números são registrados com uma precisão. Sim, Gersonitas, 7.500, Coatitas, 8.600, Meraritas, 6.200. Dá um total de 22.000 levitas. É impressionante esse nível de detalhe no meio do deserto, né? Sem dúvida. E não era só número. Cada clã tinha tarefas específicas e um lugar certo para acampar, ao redor do tabernáculo, formando tipo uma barreira de proteção. E você mencionou os coatitas? Assim, eles, por exemplo, que eram um maior grupo, ficavam ao sul. E a responsabilidade deles era enorme, cuidar das coisas mais sagradas. A Arca da Aliança, a mesa, o candelabro. Uau! E tinha a liderança definida também. Eleazar, filho de Arão, como o líder principal dos levitas. Entendi. Mas aí surge uma questão numérica interessante. Depois desse censo dos levitas, que deu 22.000, Vem outro censo. o dos primogênitos de Israel, também a partir de 1 mês. E o resultado foi 22.273. Exato. Ou seja, tinha mais primogênito do que levita. Sobraram 273. E como resolver isso? Se cada levita era um substituto. Aí entra o mecanismo de redenção. Para cumprir a ordem divina certinho, esses 273 primogênitos que sobraram precisavam ser resgatados, formalmente, Resgatados como? com um pagamento. 5 shekels de prata por cada um deles, segundo o peso padrão lá do santuário. Um valor definido. Sim, é um valor simbólico, mas que mostra a necessidade de acertar as contas direitinho com Deus, né? Quase que literalmente. E esse dinheiro foi para onde? O total, 1.365 shekels, foi entregue para Arão e para os filhos dele, conforme a ordem. Então, resumindo, Números 3 meio que estabelece toda a estrutura do serviço religioso ali no deserto, define quem faz o quê, né? Sacerdotes, levitas. Exatamente. Explica por que os levitas foram escolhidos, essa ideia da substituição. E até como lidar com a diferença numérica com esse sistema de resgate. Uma organização bem complexa para aquele momento. Muito detalhada. O que nos leva talvez a pensar um pouco Sim, como essa ideia de funções tão bem definidas por Deus, com hierarquia, responsabilidades e essa necessidade de uma ordem ritual tão específica, como isso conversa ou talvez até entre em conflito
com as nossas ideias de hoje sobre fé, comunidade, chamado? É uma boa pergunta. Como a gente enxerga essa estrutura hoje em dia? Fica aí a reflexão, né? Para pensarmos.